Hoje vamos falar sobre 11 erros históricos em Coração Valente. Vem comigo! Muitos devem conhecer o filme do Mel Gibson dos anos 90, chamado Coração Valente. Ele é um dos filmes mais conhecidos pela cultura pop em relação às guerras da Escócia e um dos filmes mais conhecidos do Mel Gibson também. Só que o que muita gente não sabe é que o filme ele é dotado e lotado de erros históricos. Tipo, muitos erros históricos mesmo. E hoje a gente vai falar sobre 11 erros históricos que estão no filme Coração Valente. Pra quem não conhece o filme Coração Valente, ele fala sobre o herói escocês chamado William Wallace. Ele foi um dos heróis escoceses responsáveis pela separação da Escócia da Inglaterra durante o século XIII, contra o rei Edward I. O filme é conhecido em inglês como Braveheart, e ele foi lançado em 1995. Meu pai, seu pai, todos os nossos pais já viram esse filme. Quem ainda não viu esse filme, vale a pena assistir. É um bom filme, apesar dos erros históricos. E esses filmes históricos do Mel Gibson geralmente são bons. Eu particularmente gosto de Coração Valente, de O Patriota, que é um dos meus favoritos, apesar de muita gente falar mal, e ele ter muitos erros, ele é um dos meus favoritos. O verdadeiro Coração Valente não era o William Wallace, e sim o Robert de Bruce, que foi erroneamente acusado de traí-lo. Coração Valente era o apelido do Robert de Bruce, e o William incentivou o Robert de Bruce a continuar suas batalhas até conseguir a independência da Escócia da Inglaterra. Tá certo que depois de muitos séculos, a Escócia acabou voltando para o trono inglês, mas durante essa época teve essa independência e ele se tornou o primeiro rei escocês, Robert I. Diz a lenda que depois de 6 batalhas perdidas, o Robert de Bruce precisou se esconder em uma caverna. Desanimado, abatido, sem vontade de cantar uma bela canção, tipo Joseph Klimber, ele pensou que a sua vida e toda a sua história tinha acabado ali. E aí, Robert de Bruce começou a olhar para uma aranhazinha que estava numa teia, que sempre caiu uma gotinha em cima dela, e a aranha mesmo assim voltava. Caiu uma gota na aranha e a aranha voltava. A aranha nunca desistia de concluir o seu próprio trabalho. E isso meio que motivou, de uma certa forma, diz a lenda, o Robert de Bruce a continuar as suas batalhas. E aí a aranha, na 7ª tentativa, ela conseguiu subir e concluir o seu trabalho. E aí o Robert decidiu que tentaria até conseguir concluir a sua iniciativa de conseguir o trono escocês e conseguir se livrar das garras britânicas. E na 7ª batalha, em 1314, ele venceu e se tornou o rei Robert I da Escócia. Não se sabe exatamente como se deu origem à família Wallace, mas não é mostrado, não é verídico como acontece no filme, de que eles eram camponeses, que tinham fazendinhas e tudo mais. Na verdade, os Wallaces, principalmente o William Wallace, ele tinha muito conhecimento. Os historiadores duvidam muito que ele tenha tido uma infância humilde, como é mostrado no filme. E aí tudo indica que, pelo fato do William Wallace saber falar francês, latim e tudo mais, ele tenha sido um aristocrata escocês, a família dele tenha tido posses, e ele tenha sido nomeado cavaleiro antes da Batalha de Stirling, e não depois, como é mostrado no filme. Um erro muito comum, que muitas pessoas acreditam, pode até ter existido em alguns outros locais, mas não na Escócia, é a prima nocte. A prima nocte, ela consiste em o chefe, o dono das terras, ter direito a passar a primeira noite de núpcias com a noiva, em vez do noivo que vai passar. Em teoria, o líder, o conde, o visconde, o dono das terras, ele teria o direito de tirar a virgindade da noiva. Só que isso nunca existiu. Isso, na verdade, é uma das lendas urbanas mais famosas da história e não existiu na época de William Wallace. A esposa de William Wallace, na verdade, ela se chamava Marion. O Mel Gibson, ele optou no filme por mudar para Murion por conta de Robin Hood, que era o filme que estava saindo na época também, e por conta da Lady Marion. E como mostra no filme que ele não queria lutar e ele só resolve lutar após a morte da esposa, após o assassinato dela,
Na verdade, isso não aconteceu em base. O William Wallace ele já era rebelde antes de se casar com ela. Então ele já estava metido nessas tretas aí e já estava lutando e tudo mais, muito antes de casar com ela e muito antes dela morrer. Os antigos escoceses, pictos e celtas pintavam seus rostos de azul para batalhar contra os romanos. Só que na época que acontece a história de William Wallace, isso já não era utilizado, na verdade. Eles já não tinham esse hábito. Isso foi trago pelo Mel Gibson para a produção para dar aquele ar de bárbaro nos guerreiros escoceses e tudo mais. Mas não era mais utilizado na época. O William Wallace ele não era tão bárbaro assim como é mostrado no filme. E esse fato de terem pintado os rostos dos escoceses no filme é utilizado hoje em dia nos esportes na Escócia. É muito utilizado eles pintarem os rostos de branco e azul por conta de referências em relação ao filme. A famosa Batalha de Stirling, na verdade, é a Batalha da Ponte de Stirling. Os ingleses precisavam atravessar a ponte para batalhar contra os escoceses. E a ponte, como era muito estreita, eles só podiam atravessar de pouquinho em pouquinho. Por conta disso, o William Wallace e o seu grupo de rebeldes eles matavam os ingleses assim que eles atravessaram. Atravessavam aquele pequeno grupo, eles iam e matavam. Atravessavam outro pequeno grupo, eles iam e matavam. E aí essa batalha da Ponte de Stirling se tornou uma das batalhas que foi uma grande vitória contra a tropa dos ingleses, porque eles eram muito mais numerosos do que os escoceses. E por conta dessa estratégia do William Wallace, por conta da ponte estreita, isso acabou virando o jogo positivamente na guerra para os escoceses. Como eu falei no começo do vídeo, o Robert de Bruce ele nunca traiu William Wallace, como é mostrado no filme. Ele sequer estava na Batalha de Falkirk. Ele era sim um grande político e por mais que de uma certa forma ele jogasse uma certa dualidade, em cartas duplas, e ele não apoiasse 100% o William Wallace, ele nunca o traiu de fato. Não houve essa traição. A Isabelle da França, que é a princesa que aparece no final, que ela fala que está grávida do William Wallace, que ele tem um breve envolvimento no final do filme, ela nunca conheceu o William Wallace. A Isabelle ela era realmente noiva do príncipe Edward, mas durante as batalhas contra o William Wallace, ela tinha apenas 4 anos de idade. E ela estava na França, também tem isso. Então, o papel dela no filme é claramente uma ficção. Ela nunca informou os escoceses sobre os ingleses e ela nunca teve nenhum envolvimento com William Wallace, até porque ela era uma criança. O Philip, o amante do filho do rei, ele nunca foi empurrado pela janela. Embora ele tenha realmente existido e nas histórias dizem que ele era assessor do rei Edward II, com quem acreditavam que ele realmente tinha um romance, historicamente isso nunca foi comprovado. Eram apenas fofocas daquela época que foram aproveitadas para colocar no filme. E aí, pra deixar o pessoal que assiste o filme com mais raiva do rei Edward I, eles colocaram essa cena da janela dele empurrando o amante do filho dele. Mas isso nunca existiu. Como no filme, o rei Edward ele realmente frequentava as batalhas, eles iam às batalhas assim como aconteceu na Batalha de Falkirk. E ele utilizava regularmente tropas galesas e irlandesas para combater os escoceses. Mas é difícil dizer que os escoceses tenham cumprimentado ele ou os galeses e os irlandeses de uma forma tão alegremente. E por último, William Wallace não foi só decapitado, como é mostrado no filme. Tá certo que é uma cena muito pesada o que aconteceu com ele para ser exposto no filme, mas na verdade o William Wallace ele foi esquartejado, decapitado e exposto em 4 pontos da Inglaterra. A forma brutal como William Wallace morreu e aquele grito de freedom dele não é realmente... não existem fatos históricos sobre as últimas palavras do William Wallace em relação à sua morte. O que se sabe é que naquela época, por ele ser um inimigo do rei, por ele ter sido capturado e pela sua vida ser muito importante e ser utilizada como exemplo, ele foi esquartejado, ele foi castrado, ele teve os seus órgãos internos expostos para depois ele ser decapitado.
E aí sim, as suas partes foram expostas em 4 pontos da Inglaterra, como é mostrado, como é relatado no filme. E aí o filme resolveu mostrar isso de uma forma menos sangrenta, porque é um filme que se passava no cinema na época, nos anos 90. Claro que os erros não param por aí, existem muitos mais erros históricos relacionados a Coração Valente, mas esses são os 11 principais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!